Olá pessoal, tudo bom? Vamos ao nosso resumo na aula de domingo, né? Nós estamos começando a estudar o livro Introdução à Bíblia. E na última aula nós vimos aí a doutrina da revelação e a doutrina da inspiração, né? Então o objetivo daqui é mais um resumo geral dos pontos principais que foram comentados na aula, de maneira curta, para que você possa consultar posteriormente, né? E tentar fomentar um pouco melhor os conceitos que foram estudados. Bem, a doutrina, né, da revelação parte de um princípio que o nosso Deus ele se revela. Não é um Deus anônimo, não é um Deus, né, isolado, é um Deus que interage com a sua criação. E eu queria ler com vocês aqui o Salmo 115, versículos aí de 2 a 8, né, que diz o seguinte: Porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Esse Deus que nós servimos não é um Deus inerte, é um Deus que trabalha, é um Deus que se movimenta, é um Deus que tem prazer em se revelar para a sua criação. O autor J.I. Packer, né, tem uma frase que é bem interessante. Ele diz: O Deus que adoramos é um Deus que fala. E é isso que nós podemos ver na aula do domingo, né? O Deus começa falando com a sua criação a partir de Adão e Eva. É um Deus que se comunica, é um Deus que se revela. E é necessário, ele aprendeu que é necessário que ele tenha que se revelar, porque o homem por si só ele não consegue encontrar Deus. Ele está cego devido à queda, devido ao pecado. Ele, por sua própria capacidade e inteligência, nunca poderia encontrar realmente Deus. Né? Tem uma citação, né, do Berkhoff, no seu livro Sumário da Doutrina Cristã, né, que resume bem essa ideia. Ele diz o seguinte: se porventura Deus não se desse a conhecer, o homem não teria tido nenhum conhecimento dele, e por si só jamais chegaria a descobri-lo. Note que esse Deus, né, que criou todas as coisas, resolveu se mostrar, resolveu se revelar a todos. E nós vimos aí na aula que existem dois tipos de revelação. Nós vimos que existe uma revelação geral e uma revelação especial. E existe aí uma diferença entre essas duas revelações. A revelação geral é o conhecimento dado a todas as pessoas. É Deus se revelando a toda a humanidade que existe sim um ser divino que criou todas as coisas. A maior prova disso é a própria criação. Né? Como o Paulo Anglada, no seu livro Só a Escritura, ele diz: biblicamente falando, o universo é uma pregação. Né? Então não existe desculpas. Né? A criação em si, o ser humano em si, tudo que está ao nosso redor revela um ser divino, um ser criador de todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo, como a gente tinha visto lá em Romanos capítulo 1, né, mostra que os seres humanos resolveram deturpar essa revelação. Né? E o próprio apóstolo Paulo comenta no versículo 20, né, diz o seguinte: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Note que o fato de o homem contemplar tudo isso, a própria divindade de Deus, claramente mostrado na sua criação, os homens, por não glorificarem a Deus devido a tudo isso, são tidos como indesculpáveis. Os homens, pelo contrário, ao invés de glorificar a Deus, eles mudaram. A glória que era para ser dada a Deus, eles transformaram isso para coisas criadas, para as quadrúpedes, répteis, como é colocado aqui no versículo 23 e 25, quando se diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Note como o homem, né, que o Deus que resolve se revelar, o homem transforma isso de uma forma tão equivocada. Existem algumas filosofias que até mostram um pouquinho a forma de como essa deturpação acontece. Né? Por exemplo, o panteísmo, né? Ele confunde, né, o Criador com a criação. Ele acaba tornando algo criado em divino.
né? Então, muitas das vezes, o universo é tido como sendo algo divino, a própria natureza é divina. Então, note como o homem trocou, né, a ideia de adorar a criação ao invés do Criador. Nós temos aí o deísmo, né, que é um tipo de filosofia que isola o Criador da criação. Ele, olha, Deus pode até, existe até um ser que criou todas as coisas, mas esse ser foi embora, deixou as coisas funcionando por si só. Agora é cada um por si. Note que é um Deus que não interage, é um Deus totalmente longe, não é um Deus imanente. Né? E temos ainda o naturalismo, o materialismo, que pensa quase da mesma forma, né? E diz o seguinte, que eles dão-se por satisfeito com a criação, ou seja, eles tentam buscar uma explicação para tudo que existe a partir da natureza, a partir da lógica, né, científica. Então, muitas das vezes, isolam, né, nem creem em Deus, na verdade, e tentam explicar toda a criação, tudo o que existe por meio de fenômenos naturais. Nós vimos também que, além da revelação geral, existe um outro tipo de revelação, que é a revelação especial. Né? O Paulo Anglada também fala aí, a revelação geral é suficiente para condenar e não para salvar. O fato de Deus ter se revelado e os homens não terem glorificado a Deus é motivo de condenação. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, resolve se revelar a seu povo através da revelação especial, que é a comunicação direta de Deus sobre os seus propósitos. E como forma de revelação especial, né, ao seu povo, nós temos aí as teofanias, ou manifestações visíveis de Deus, que podem ser encontradas em Êxodo 3:2. Temos a revelação a partir de anjos, de sonhos, visões, comunicações diretas, como foi o próprio Cristo ter vindo aqui em terra. Né? Os apóstolos, os profetas, que revelaram toda a vontade de Deus para a salvação. Temos aí os milagres, e principalmente as escrituras, onde tudo isso foi escrito. E esse é um ponto que nós discutimos bastante, né, na aula do domingo. Afinal de contas, como as escrituras foram escritas? Né? Como ela foi formada? Né? Então nós discutimos na última aula e vimos que existem algumas formas que alguns entendem como a Bíblia foi escrita, como é que ela foi inspirada, como é que os autores, né, receberam essa inspiração de Deus para escrever as escrituras. Uma delas é o que o pessoal chama de inspiração mecânica, ou mais conhecida como a teoria do ditado, né, que diz que Deus, né, falou, né, a mente do homem, o homem ficava ouvindo a voz de Deus de uma certa forma e ficava escrevendo tudo o que Deus falava. Então é a teoria do ditado, é como se fosse a Bíblia estilo Allan Kardec, né? Ele ficava lá, o Chico Xavier, na verdade, né? Ficava lá, ficava recebendo, né, tudo e depois ficava escrevendo, né, tudo que Deus falava ao seu ouvido. Né? Essa é a teoria do ditado, que existe uma certa falha, algumas falhas, mas uma delas, por exemplo, seria o seguinte: se é o mesmo Deus que dita, por que há tanta diferença no estilo da escrita? Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver várias formas, né? Tem linguagem poética, linguagem apocalíptica, né? Tem linguagem histórica. Então, são tantas formas. Se você pegar o texto original, vai ver uma diferença muito grande no estilo de escrita. Se é do mesmo Deus que está ditando, por que há tantas diferenças? Então, a inspiração mecânica apresenta algumas falhas, né, quanto à forma de entender a inspiração bíblica. Mas a inspiração mais, né, que concorda mais com a linguagem ortodoxa é a que a gente chama aqui de inspiração orgânica. Como é que ela se dá? Né? O Espírito Santo, né, usou pessoas tais como eram, com seu caráter, seus comportamentos, seus dons, talentos, sua educação e cultura, seu vocabulário e estilo. Né? Então o Espírito Santo usa as pessoas do jeito que elas são, mas instrui, né, essas pessoas a colocar tudo que Deus queria que realmente fosse escrito. Né? É um tipo de inspiração que o homem escreve, né, de acordo com sua forma, de acordo com seu caráter, de acordo com a sua cultura, mas só coloca aquilo que o Espírito Santo deseja que realmente seja colocado. E em termos de explicação de como é que funciona essa inspiração orgânica, o Calvino coloca uma forma de explicar bem interessante. Né? Ele usa aí os vitrais, né, de uma igreja. E ele diz que os vitrais são coloridos, cada um com suas cores, e pela manhã, ao sol bater nesses vitrais, reflete no chão da igreja
as cores dos vitrais. E você olha para o chão e vê diversas cores. E você observa que isso são as cores dos vitrais. Se o vitral é verde, vai refletir o verde. Mas, de certa forma, essa cor só pode ser refletida porque tem a luz do sol lá fora. Então, o que você observa no chão é a luz do sol também, através das cores dos vitrais. Então, de certa forma, o que você tem refletido é tanto a, a imagem, a cor do vitral, como o efeito do sol sobre essa cor. Então, os dois andam juntos. Então, quando você observa para as cores dos vitrais no chão, você vê tanto a ação da cor do vitral como a ação da luz do sol. Ambos estão juntos em cada detalhe que é refletido no chão. A mesma coisa são as escrituras. Ali tem também totalmente humano e totalmente a ação do Espírito Santo em cada uma de suas páginas. Então nós temos ali tanto a ação do homem como a ação de Deus em toda a Escritura. Isso é o que nós chamamos de inspiração orgânica. Bem, essa extensão da inspiração orgânica foi avaliada por alguns aspectos em o quanto ela alcançou nas Escrituras. E algumas linhas divergem quanto a essa extensão. Por exemplo, o liberalismo teológico defende uma inspiração parcial. O que significa isso? A Bíblia, na verdade, ela é inspirada em algumas partes, outras não. Então, para eles, as escrituras é como se fosse um sabugo de milho, que você tem que tirar a casca, tirar ali os pelos, e o que restar, que é o milho, aí sim é importante. Então, para o liberalismo teológico, tem que tirar os mitos, tirar milagres, tirar coisas sobrenaturais. O que restar, aí sim é inspirado. Note como a coisa fica um pouco delicada para o liberalismo teológico. Ele, de certa forma, quis trazer as escrituras para uma sociedade moderna, poder compreender, mas, de certa maneira, retirou muitas partes das escrituras que eles consideravam não inspiradas. E só consideravam inspiradas aquilo de caráter moral. Aquilo que era de milagre, sobrenatural, eles retiravam e consideravam aquilo como coisa humana e não divina. Existe também a inspiração mental, que foi aí a neo-ortodoxia, tentando combater o liberalismo teológico, alegou que, na verdade, a escritura sim é inspirada, apesar de ter alguns erros. E aí, ou seja, o que ele quis dizer foi o seguinte: o pensamento que Deus colocou sobre os homens era inspirado. Então, Deus colocou pensamentos inspirados no homem, mas a cópia não era. A cópia não foi inspirada. Essa é a filosofia aí da teologia neo-ortodoxa. Você vai corrigir um problema e cria outro. Isso não resolve nada. E nós temos aí a inspiração verbal ou inspiração plenária, que nós podemos entender como aquele exemplo lá do vitral novamente. Ali a Bíblia tem a ação tanto divina quanto humana. Nós temos aqui uma ação 100% humana nas Escrituras, onde o Espírito Santo utiliza os homens de acordo com seu conhecimento, com sua cultura, com seu jeito, mas também é 100% de ação divina. Então nós temos tanto a ação humana como a ação divina em todas as Escrituras, em toda a Escritura. Bem, e para encerrar, algumas aplicações do que nós vimos aí com relação ao conteúdo da aula passada. Uma primeira aplicação é o seguinte: como Deus se revela na natureza, devemos contemplar e estudar a criação como obra de suas mãos, de modo a reconhecê-lo nela e não confundi-lo com ela. Temos que estar atentos que nós devemos estudar, sim, tudo que foi criado. A ciência deve se investigar realmente tudo que existe no universo, na biologia, na química, mas tudo isso, um cristão que é dessa área, deve ser estudado aos olhos de um Criador que está por trás. A gente não pode, de certa forma, confundir a criação com o Criador. Não podemos, muitas vezes, adorar uma criação pensando que ela é Deus. Nós temos que estar muito atentos a esse detalhe. Muitas das vezes nós confundimos. Muitas das vezes pegamos coisas que foram criadas e tornamos um Deus para nós. E temos que estar bem atentos para não cometer essa falha. Uma
Outra coisa que devemos ter em mente, e essa é a parte muito importante também, é o seguinte: como as revelações, né, são a única, né, como as escrituras, né, são a única revelação salvífica, é dever nosso proclamar, ensinar e vivenciar fielmente a sua mensagem. Se essa revelação especial que Deus colocou para o seu povo, né, a maneira pela qual Deus revela como é o processo de salvação, é dever nosso proclamar essa verdade. É dever nosso anunciar isso para as pessoas e principalmente vivenciar tudo aquilo que falamos. Tá certo? E por último, que vai ser já o gancho para a próxima aula, né? A doutrina da inspiração implica a doutrina da inerrância bíblica. Se nós cremos que existe, se a Bíblia foi escrita por uma inspiração verbal, que Deus atuou literalmente no homem ao escrever as escrituras, isso implica automaticamente que ela não pode errar, não tem nada de errado. Mas você vai perguntar, mas Fabrício, né? E essas aparentes contradições que nós enxergamos em algumas passagens? Bem, isso aí é assunto da próxima aula. Gente, até a próxima aí, se Deus permitir.